Vamos dar início a mais uma devocional. Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2020. Nós estamos no 74º dia da quarentena espiritual. Creio que deve estar acabando, esperamos, que voltem logo as atividades aí, mas nós vamos até o final. Hoje, artigo 9º da Confissão Belga, um dos símbolos de fé reformada, tá? Nós vamos até o final de 39 artigos, voltando às atividades normais, ou não, nós estaremos aqui, tá bom? Vamos dar início com uma oração. Senhor nosso Deus, prepara as nossas vidas agora para o estudo da Tua Palavra, dos textos da Confissão Belga que estão fundamentados na Bíblia, a fim de que sirvam para a nossa prática, para o desenvolvimento da nossa fé, para perseverarmos nesses tempos tão difíceis. Assim o Senhor fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, artigo 9º. O título é o Testemunho da Sagrada Escritura sobre a Trindade. De antemão, eu já digo a vocês que eu não coloquei todos os textos. Talvez alguém tenha a Confissão Belga ou tenha baixado da internet e vai ver que eu estou cortando alguns textos. Deixa eu explicar por quê. Porque eu não tinha percebido, e isso até foi bom. Nós citamos muitos textos ontem, e muitos dos textos que nós citamos ontem, que nós trouxemos como reflexão para nós, estariam agora no artigo 9º. Então, para não ficar repetitivo, eu não os coloquei, mas sempre coloco um dos textos que vão embasar cada parágrafo aí desse artigo 9º, que é um pouquinho grande também, mas nós conseguiremos falar dentro do nosso tempo aqui, tá bom? O testemunho da Sagrada Escritura sobre a Trindade. Então diz lá o artigo 9º. Tudo isto sabemos tanto pelo testemunho da Sagrada Escritura, como pelas obras das três pessoas, principalmente por aquelas que percebemos em nós. Os testemunhos das Sagradas Escrituras, que nos ensinam a crer nesta Trindade, se acham em muitos lugares do AT. Como eu disse, aí você vai lá, está cheio, repleto de textos, mas eu pensei só um, porque todos nós já citamos ontem, mas fica aí um como registro, o Gênesis 1:26, o texto que até a Letícia leu ontem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, diz lá, façamos. Então, só por aí eu sei que, embora Deus seja um só, há ou existem três pessoas com Ele. E alguém diria assim, mas como você sabe que existem três pessoas, não duas ou quatro? Porque façamos, pode incluir mais que um, mas quantos mais que um? Então, a Confissão Belga, ela fecha também isso, quando prossegue no artigo 9º. É verdade que ele não diz quantas pessoas há, mas o que é um tanto obscuro para nós no Antigo Testamento, AT, que eu coloco aí Antigo Testamento, é bem claro, ou fica bem claro no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento, esse texto que nós colocamos aí como o texto que serviu da pergunta, da pergunta 8, Marcos 1:10-11, era para achar aqui as três pessoas da Trindade, todos acertaram, mas só para lembrar, e logo que saiu, quem saiu? Jesus, ele que está sendo batizado, saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, olha o Espírito Santo aí, ele viu o Espírito que como pomba, ele não viu uma pomba, é o Espírito que como pomba descia sobre ele. Na verdade ele viu o Espírito, mesmo, literalmente, mesmo que em espírito, mesmo que a presença do Espírito ali, porque é Espírito. E ouviu-se uma voz dos céus, tem uma voz nos céus, enquanto o Espírito está descendo, enquanto Jesus está na terra, há uma voz dos céus, que dizia, tu és meu filho amado, em quem me compraz o Deus Pai. Tá? Mas é verdade que o Antigo Testamento não fala de forma tão explícita lá Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ainda assim nós vamos ver hoje mesmo um texto que mostra ser três pessoas em um só Deus. Nós vamos ver agora, por exemplo, a Letícia vai abrir para nós em Números 6.
a partir do 24, né? Versos 24, 25 e 26, mas antes diz lá o artigo 9. Do mesmo modo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é o texto que está em 2 Coríntios 13, que é a famosa bênção apostólica, que geralmente é declarada ou recitada pelo pastor no final dos cultos, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu gosto muito de dizer aí vai uma peculiaridade minha, eu gosto muito de dizer a bênção apostólica como ela está: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Porque é assim que ela foi descrita. E se nós estamos recitando ela, é gostoso quando nós ouvimos aquilo que os apóstolos referendaram, né? Mas olha que está, isso é no Novo Testamento, está bem claro: Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém diz, mas e no Antigo Testamento? Veja esse texto de Números 6, 24, a famosa bênção araônica. Veja que por 3 vezes é citada o Senhor e o Senhor. Por 3 vezes exatas, para vislumbrar aí já Pai, Filho e Espírito Santo. Lê para nós, Letícia. O Senhor te abençoe e te guarde. Primeira, né? Segunda. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Terceira. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê paz. Isso, então o Senhor, veja, 3 vezes na bênção araônica. Então em todos esses lugares nos é ensinado que há 3 pessoas, em um só ser divino. E embora esta doutrina ultrapasse o entendimento humano, também nós já dissemos sobre isso, é impossível entender completamente o ser de Deus, nós somos humanos caídos. Baseados na palavra, nós cremos nela e esperamos gozar do seu pleno conhecimento e fruto no céu. Fica aí mais uma expectativa que deve te levar a pensar mais nos céus, na glória. Lá nós vamos conhecer melhor o nosso Deus, sem o pecado. Não vamos ser Deus, mas vamos estar longe do pecado, glorificados, o que vai nos dar um entendimento ainda maior das coisas que nós não conseguimos enxergar, ou ver, ou compreender aqui. Se você gostar disso, há uma expectativa, há um anseio pelos céus, né? Continuando, artigo 9. A verdadeira igreja sempre tem mantido esta doutrina da Trindade, desde os dias dos apóstolos até hoje, contra os judeus, que só creem no Antigo Testamento, não creem que Jesus é o Filho de Deus, os muçulmanos que creem também que existe um Deus, mas de outra procedência, de outra essência, os falsos cristãos e hereges, alguns da época, outros já do passado, por isso que eles dizem aí no final que a igreja antiga já os condenou: Marcião, Mane, Praxias, Sabélio, Paulo de Samósata, Ário e outros. Então, nomes da época, né, que se levantaram, por exemplo, para dizer que não havia trindade, ou que Jesus não era Deus, enfim, algumas dessas formas estão sendo combatidas naquela época. E aí eu trago uma reflexão agora, depois de encerrar o artigo 9, para nós pensarmos um pouquinho, especialmente nessa seita, né, nessa farsa que existe hoje, que se chama Testemunhas de Jeová. Né? De Jeová eles não são testemunhas nenhuma, porque se fossem, manteriam os escritos bíblicos como são. E o que eles fazem com a famosa tradução Mundo Novo? Vez ou outra estão modificando, e quando acham erros nas próprias modificações, modificam de novo. E não tem conhecimento algum do texto que a gente chama de original, que não é o pergaminho original, mas a cópia do original, é o texto grego ou hebraico do Antigo Testamento ou grego do Novo Testamento, para fundamentar a tradução que nós temos na língua portuguesa. Então deixa eu fazer um teste com você, abra em João 1:1. Eu sei que alguns irmãos já sabem, mas se você não sabe ainda, esse é um dos argumentos que eles usam para dizer que Jesus não é Deus, então não existe trindade. Tá? Na nossa versão está lá escrito: no princípio era o verbo, a palavra, em grego o logos, e o logos, a palavra ou verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, era o próprio Deus. Você não tem dúvida nenhuma de entender aqui que esse verbo, que é a palavra, logos, que é Jesus, né? Porque
vai falar aí na continuidade do texto que está falando sobre Jesus. João está testemunhando sobre Jesus, João Batista. Então esse verbo estava no princípio, esse verbo, além de estar com Deus, então há outra pessoa aí envolvida, mas esse verbo também é o Deus. É Deus. Embora não tenha o artigo aqui definido. E o verbo era o Deus, no final do versículo 1. Mas nós compreendemos perfeitamente que está se tratando de dizer que esse verbo também é Deus. No princípio ele estava lá, ele estava com Deus, ele é Deus, mesmo que nós não tenhamos aqui na nossa versão o artigo o. Mas nós cremos na versão grega, que diz que há o artigo o. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus, e Deus era o verbo, ou a palavra. Deus era ou é o Jesus, a palavra. Então tem um artigo sim no texto grego, artigo definido. Aqui seria ró, né? O que acontece na versão Novo Mundo? Eles colocam o artigo indefinido. E ficaria assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Aí modifica completamente o texto. Porque se eu coloco um, já não é o Deus, já não é Deus, é um outro. Só que isso, a ignorância leva a mais ignorância ainda, né? Por causa dessa ignorância, eles acabam sendo pegos, não só depreciando a Jesus, como eu coloco aqui, mas crendo na existência de um outro Deus, porque se no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, então cadê que existe só um Deus, como eles dizem que é Jeová? Eles mesmos declaram que existe um outro Deus aqui. Então veja, é ignorância atrás de ignorância, porque alguém recebeu uma visão e resolveu mexer no texto bíblico que nós estudamos os artigos 3, 4, 5, 6 e 7, que não era para acrescentar nada na palavra. Era uma luta desde aquela época, onde foi elaborada a confissão belga e outras confissões, porque eles queriam mexer no texto bíblico. Então veja a importância dos artigos que falam e declaram que a Escritura não pode ser mexida. Porque se todo mundo começar a mexer, aí cada um fala o que quiser. Mas nós cremos o que Paulo diz em 1 Coríntios 8, 5 a 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, se declarem deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele coloca um Pai, mas nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo como um Deus, que são todas as coisas para quem existimos. Eu lembro do texto de Filipe que nós lemos ontem, quando ele diz: olha, quem vê a mim vê o Pai. Como diz que quer ver o Pai se você está me vendo aqui? Jesus diz a Filipe: eu sou o Pai, eu também sou Deus. Vamos cantar? Eu escolhi esse cântico porque ele também fala das três pessoas da Trindade. O Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro de Deus, e o Teu Espírito se manifestará nesses dias. Amanhã nós continuamos com o artigo 10º. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro
palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Pedi para a Lelê, está orando para nós. Ela vai viajar para a casa da avó, vai ficar uma semana longe de nós. Então ela está encerrando a participação dela aqui nos nossos devocionais. Pedi para ela orar então para nós. Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer por essa devocional que ocorreu agora. Fique com as nossas famílias e com a igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Tarefa. Vamos lá, pergunta 9. Bem facinho. Estou recebendo alguns comentários aí no meu WhatsApp que eu estou dificultando, está ficando mais difícil. Começou só para citar versículo, agora já tem que estudar. Eu sei que é brincadeira, mas brincando aqui também eu vou facilitar, tá? Deuteronômio capítulo 6, inteiro, são 25 versículos. Bem facinho, dá para ler em 2, 3 minutos. O capítulo inteiro fala sobre Deus, a existência de um só Deus, que é o que vai preparar para o artigo 10º, que nós vamos estudar amanhã. Tá? Então, segunda-feira. Então, para preparar para esse artigo, eu queria que você escolhesse um versículo, mas o que eu quero, hein? Não é para escolher qualquer um, não. Tem um versículo dentre esses 25 de Deuteronômio 6 que fala de forma taxativa que existe um só Deus. Tá bom? Manda lá no meu zap, continuem participando, tem sido bênção, tem muita gente perseverando. Se você ficou com umas para trás, vai tentando resolver, mandar atrasado, que eu aceito, tá bom? Estou aceitando até os atrasados. Deus o abençoe. Amém?